Calma, 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 calma. Você está no Multiverso e aqui Marcelo Uti para falar de um inimigo terrível dos board games. Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico para os board gamers e sim um grande inimigo do qual nós tememos terrivelmente. E esse inimigo é o mofo. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, faça aí os 3 Cs, curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e quem sabe esse canal não tenha um pouco mais de relevância no cenário nacional. Não tenho grandes pretensões, vou ser bem sincero com todos vocês. Mas de qualquer forma, o conteúdo é divertido, pelo menos alguém vai dar alguma boa risada com esse nosso videozinho aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o mofo. Tirando o elefante mofado da sala, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que eu não sou microbiologista. Eu não sou especialista em fungos, eu não tenho o menor conhecimento sobre esse reino tremendamente gigante de elementos, ok? E o que eu vou falar é o nosso conhecimento básico sobre mofo, como evitá-lo, como reconhecê-lo, como tratá-lo, ok? Para talvez aumentar a vida dos nossos queridos e amados jogos, do nosso querido e protegido acervo de jogos, ok? Primeira coisa que você tem que entender sobre o mofo é o seguinte, gente, o mofo ele precisa de certas condições para se desenvolver, ok? E uma dessas condições é a umidade. Então, com muita umidade, né, os nossos jogos são feitos de quê? Papelão, papel, madeira. E todos esses elementos, eles absorvem umidade. Quando o ambiente está muito úmido e você tem ainda duas outras condicionantes fundamentais para o crescimento do fungo, que é, não vou falar de todos os fungos, gente, que tem fungos que são diferentes, que crescem em diferentes tipos de habitats e condições, tá bom? Mas os fungos que afetam os nossos jogos, eles dependem de alguns fatores. Então, umidade, beleza? Escuridão e calor, ok? Pode ser que tenha desenvolvimento de fungo em condições de luminosidade, mas com a luz do sol é mais difícil. Só que, gente, não sei se vocês sabem, nós não podemos expor nossos jogos ao sol. Por quê? Os componentes das tintas que são utilizadas para a impressão dos nossos jogos, eles são degradados com a luz solar. Beleza? Os raios ultravioletas vão degradar esses componentes e vão esmaecendo, eles vão tirando a cor dos nossos jogos, particularmente as cores mais quentes, as vermelhas. O jogo vai ficando mais azulado ou mais amarelado, dependendo do tipo de capa que você tem, e ele vai ficar danificado permanentemente. Então a gente deve evitar também uma fonte direta de sol sempre que a gente estiver mexendo com nossos jogos. Então presta bastante atenção. Você que mora no local onde você tem uma janela e tem raios de sol que bate diretamente sobre o seu acervo, você vai progressivamente ter danos. Gente, não é só sobre jogos, não. Livros, revistas, não usa mais, né? Mas muita gente ainda tem. Vinil, beleza? Todo material têxtil, nem têxtil, desculpa, material gráfico, material de papel, printado, material, talvez pinturas de parede, quadros, até tecido mesmo, cara, material têxtil, sob luz do sol contínua, ele vai perder qualidades, as fibras vão se desgastar, vão se ressecar, e esse material, a vida dele vai ser muito menor, tá bom? Então, já que a gente não pode expor nossos jogos ao sol, pelo menos um ambiente mais iluminado, você diminui a incidência de certos tipos de mofo, beleza? A umidade, lógico, se você mora numa região muito úmida, você vai ter maior problema. Se você mora numa região mais seca, você vai ter menor a incidência desse problema, mas ainda assim, a sua residência pode ter focos de umidade. Por exemplo, uma parede de um banheiro, uma parede de uma caixa d'água, ou um local onde a chuva deixa a parede mais úmida. Se você já tem mofo na sua casa, ou seja, você já tem esporos do mofo espalhado aí, e infelizmente esses esporos habitam a sua residência,
é muito natural que eles vão procurar esses locais quentinhos, gostosinhos, uma caixa fechadinha com uma microatmosfera bem interessante, bem apetitosa para que ele cresça e se desenvolva. E aí, infelizmente, isso vai acontecer em muitos dos jogos, em muitos locais do Brasil. Eu estou falando do Brasil porque é onde a gente mora, né, gente? Mas lá fora também pode acontecer, naturalmente, né? O mofo não é exclusivo do nosso ecossistema, ele realmente necessita aí de alguns fatores para se desenvolver, como eu estou dizendo agora, mas ele pode crescer em qualquer lugar do mundo. Eu não vou dizer 100% em qualquer lugar do mundo, não, porque se for uma região muito seca, muito árida, é capaz de ele não sobreviver. E se for uma região muito gelada, que também eu acho que ele não vai se desenvolver muito bem, não, mas não é no nosso caso, nem no extremo, nem no outro extremo, beleza? A gente está ali numa área temperada do planeta Terra, onde a gente tem muita umidade, muito calor, e aí esses dois fatores, junto com o ambiente escuro, propiciam o aparecimento dos nossos amigos fungos. Mas vamos colocar nome nesse fungo, tá bom? Vamos chamá-lo de Mofo Johnson, ok? O nosso Mofo Johnson, ele aparece nos jogos de forma muito peculiar. Por quê? Ele pode aparecer em pontinhos brancos delicados até manchas grandes, brancas ou até pretas. Então, como eu falei, eu não sou microbiologista para colocar, enumerar ou nomear as espécies de fungo que estão crescendo aí na sua casa, ou no seu acervo, ou já vieram nos jogos que você adquiriu. A gente vai falar sobre esse assunto, que é muito polêmico também, mas é importante que você entenda que o aparecimento disso vai danificar seu jogo. Se você já compra o jogo, ou se você já tem uma propensão que isso aconteça na sua coleção, preste bastante atenção para combater o mais rápido possível, porque ele vai crescer e vai se espalhar, não somente para o jogo onde você o encontrou pela primeira vez, mas como pelos outros jogos. Por quê? O fungo ele expele esses esporos, são pequenos pontinhos que voam com o vento. Quando você abre a caixa, eles espalham pelo ambiente e vão contaminar outros jogos e vão, se eventualmente tiverem condições propícias específicas, desenvolver nos outros jogos também. Mas vamos conhecer o Mofo Johnson? Vamos? Bom, eu peguei aqui na minha coleção um dos jogos que é o jogo que eu tenho mais problema com o mofo. Na verdade, eu não tenho mais o problema com o mofo. Eu tenho o cadáver do mofo para mostrar para vocês. Por que é o cadáver? Porque o mofo, gente, ele pode eventualmente morrer, ok? Ele resseca. Ou você trata e mata esse mofo. Como é que você sabe que ele morreu? Porque não há crescimento mais no mofo. Você não vê o desenvolvimento dele. Ele não cresce, beleza? Ele não se espalha. Então, tecnicamente, ele está morto. Não sei se ele está de fato morto, só desativado, ou dormindo, esperando um momento propício para voltar aos seus momentos de glória, entendeu? Mas, beleza? Quero apresentar para vocês, então, o Starcadia Quest. É o jogo que eu tenho mais problema com o mofo. Já tive, não tem mais, né? Ele já morreu, mas enfim, deixou o cadáver dele aqui e eu vou mostrar para vocês. Então, o Starcadia Quest, ele é um jogo que herdou, digamos, ele é o sucessor do Arcadia Quest, um grande dungeon crawler, onde você interpreta, na verdade, você assume o papel de alguns heróis que vão fazer uma campanha maravilhosa em masmorras, lutando contra monstros, dragões e criaturas terríveis, beleza? O Starcadia Quest, ele pega a mesma temática, não a mesma temática, a temática do espaço, mas ele pega a mesma mecânica e joga para um combate no espaço. Então você, em vez de enfrentar esses grandes monstros míticos do mundo dos Dungeons and Dragons, né, do RPG medieval fantasia, no Starcadia Quest você enfrenta então alienígenas. Tá? E é um jogo muito lindinho, não sei se vocês conhecem. Tá? As miniaturas são chubby, olha que lindeza. Não sei se vai dar foco, gente. Inclusive, comprei uma câmera para fazer esses vídeos, beleza? É uma câmera não muito profissional, beleza? Mas muito melhor que o meu celular que estava sem memória. E esse vídeo que eu estou gravando para vocês, eu já gravei ele antes inteirinho. Só que não deu certo no meu celular porque a memória acabou e o vídeo parou de repente. Não dava nem para gravar mais nada, eu tive que deletar o vídeo, porque senão meu celular nem funcionava mais. Então fiquei um tempo sem gravar e por isso estou voltando hoje com vários vídeos para vocês. Bom, voltando ao Starcadia Quest, então ele tem essas miniaturas muito bonitinhas, os vilões são sempre em azul, tá? São bem legais, cara, são muito... a qualidade da escultura, né? Da modelagem deles é muito bacana. Cara, muito, muito lindo, cheio de detalhes dos inimigozinhos, né? Os minions que você vai lutar. Olha que lindeza, entendeu? Que bom.
a complexidade às criaturas, tá bom? Espero que esteja dando foco para vocês aí, parece que sim. E você interpreta também uma grande diversidade de personagens com poderes diferenciados. Bom, né, esse jogo está até pimpadinho, eu comprei portinha, comprei coisinhas para eles, né, a portinha que abre e fecha, olha, beleza? Tá cheio de coisinhas desse jogo. Eu não jogo muito porque também não fiquei muito feliz, assim, muito satisfeito com o jogo. Mas é um jogo muito bonitinho, ó, no mini turret, tá vendo? Tem várias aqui dentro. Tem terminais, enfim, é um joguinho que eu dei uma pimpadinha bacana nele para deixar a imersão do jogo, né, a jogabilidade mais gostosa. Mas hoje a gente vai falar sobre o Moff Johnson e não sobre Starcraft Quest. Então, Starcraft Quest eu comprei ele já usado e ele veio com um insert de madeira e veio com um mofozinho, cara, tá? Conforme o vendedor anterior, ele fez o tratamento desse mofo com um produto mágico chamado Stanol. A gente vai entrar nesse produto daqui a pouco. Vou falar sobre uma marca, né? Mas o que é importante de ver e entender é quem é o Mofo Johnson. Tá vendo essas manchinhas na caixa? Olha aí, tá? Tem algumas manchinhas aqui em cima, beleza? Deixa eu ver em outros lugares aqui que tem, dá para ver nitidamente, tá vendo? Manchinha, até a textura dela é diferente, ó. Tá bom? Quando você passa a mão, você vê. Essa aqui é mais escura, tá mais para amarelado, tá bom? A caixa é mais escura também, então às vezes você tem até dificuldade de ver, reconhecer o aparecimento do fungo por conta disso. Mas olha essa aqui. Aqui é a parte de baixo da caixa, tá bom? Então lá está a caixa Quest. Então a gente tem aqui um fantasma do mofo. Olha só, cara, olha as marcas que tem, tá bom? A textura como ele se espalhou de formas diferenciadas pelas laterais da caixa, pontinhos brancos. Dá para ver nitidamente que tem mofo espalhado para tudo quanto é lugar. E naturalmente que esse mofo não ficou só na caixa, ele vai invadir os componentes também. Só que os componentes podem não desenvolver tão bem ou até pior, a depender das condições específicas que eles estão sujeitos. Então, como é que você identifica o mofo? Olha a caixa, olha por dentro, olha por fora, principalmente nessa parte da caixa, na parte inferior da tampa, beleza? Que você vai ver o aparecimento que dá para ver nitidamente, ó, as manchinhas que tem, tá? Olha contra a luz assim, ó. Beleza? Que você vai ter uma noção se tem ou não essas marcas, essas deformações que o mofo deixa, tá? Então, aqui são painéis de cenário de terreno. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá bom? Mas você vê pontinhos, né? Não sei mesmo, gente. Não sei se vai dar para ver, mas como que você faz? Você verifica todos assim, ó, dá uma olhadinha, né? Deixa a luz entrar, dá uma alinhada com a sua visão, para que você verifique o aparecimento, a mudança que dá para ver nitidamente aqui no meu caso, ó, tá? A mudança da textura, a quantidade de pontinhos que tem. Isso é mofo, gente, tá bom? Se você não cuida, o mofo tende a espalhar. Em que velocidade vai depender justamente das condições ambientais que o seu acervo propicia, né? Se ele já veio de uma região muito úmida, por exemplo, eu moro em Minas Gerais, Belo Horizonte, e aqui é muito seco. A umidade relativa do ar não é tão alta assim, inclusive a gente tem momentos de seca, umidade baixa, entendeu? Que afeta até os níveis de respiração, né? De qualidade do ar, beleza? Então, é importante que você identifique se na sua casa tem mofo. Olhe, confere seu acervo de tempos em tempos. Bom, Marcelo, mas e aí? O que mais você tem para falar sobre o mofo? Cara, a gente tem o problema do mofo, beleza? Isso vem com os jogos. Às vezes você compra um jogo lacrado que vem com isso, tá bom? O meu Rebellion, por exemplo, onde está o meu Rebellion? Tá aqui em cima, peraí. Esse é o último queridinho do acervo, ó, que chegou aqui, que é o Viticulture Essential com expansão. Esse jogo é maravilhoso, mas vamos ver se eu pego aqui na câmera. Rebellion, tá aqui, ó, tá bom? Rebellion. Esse Rebellion eu comprei ele lacrado na loja, beleza? Eu comprei ele pela Amazon.com. E ele veio com mofo e eu não vi, cara. Eu realmente não vi. Quando a moçada começou a falar, gente, o Rebellion tá com problema de mofo, o Rebellion não sei o quê, tem alguns anos, né? Já deve ter uns
5 anos, 4 anos, mais ou menos, entre 4 e 5 anos que eu comprei esse jogo, eu fui olhar, cara, e vi que realmente no tabuleiro tem manchinhas brancas no tabuleiro, na caixa, nessa parte da parte inferior da caixa, todo manchadinho de branco, entendeu? Então, pode acontecer de alguns jogos virem já da loja ou do fornecedor, do distribuidor, com manchas de mofo, tá bom? E aí, o que, que você faz quando isso acontece? A primeira coisa que você faz é correr atrás do seu direito, tá bom? Você tem que comunicar a loja, comunicar o fornecedor, comunicar o distribuidor que você está tendo esse tipo de problema e fazer a solicitação da troca do produto. Se você não quiser trocar, como eu não troquei o meu Rebellion, porque eu comprei ele num preço muito bom, numa promoção, não me avisaram que tinha mofo, tinha fungo, né, não soube que isso ia acontecer com o meu jogo, mas eu comprei com um preço muito bom. Eu falei, cara, né, passou um ano até eu ver o mofo, então já tinha passado, eu não tinha muito o que fazer. A minha garantia já tinha expirado, eu não tinha muito o que fazer, apesar de ser um dano que não é meu, ficou comigo muito tempo, a minha nota fiscal já era antiga, então não tinha muito o que argumentar, assumi o prejuízo, beleza? Só que tem jogo que você consegue, você abre o jogo, você vê que ele está mofado, e você pode fazer uma queixa, fazer a devolução disso aí. Deixo a critério de vocês como é que vocês vão lidar com essa situação, mas a primeira atitude que você tem que fazer é isso, correr atrás do seu direito, beleza? Entretanto, muito importante, muito importante que eu vou falar, você vai encontrar no mercado alguns jogos anunciados que poderá conter mofo, poderá ter mofo, né? Poderá apresentar mofo, beleza? Aviso que está presente no site ou no local que você comprou e o preço desse jogo vai estar bem baixo. Você vai comprá-lo com uma promoção muito boa, muito favorável, acima de 40% de desconto, tá bom? Nesse caso, você está assumindo, né, o risco de comprar um jogo com mofo, beleza? E aí, digamos, o acordo entre as partes, não cabe reclamação, ok? Porque você já está comprando o produto com preço muito baixo. Eu não vou entrar no direito consumidor, que eu acho até nesse caso você teria algum direito, mas não sei se a questão da boa fé ou má fé aí entra, tá bom? Mas você está sabendo que você está comprando um jogo com isso. E eventualmente não, tacitamente você aceitou o problema. Você concordou em comprá-lo sabendo que poderia ter isso. Tá bom? Um dos jogos que saiu no mercado com essa questão foi o Zombicide Invader. Eu tenho ele aqui, mas o meu foi comprado usado também. Deixa eu puxar ele aqui. É jogo que não acaba mais, mas espera, deixa eu puxar ele aqui. O Zombicide Invader, a minha versão, cara, veio com mofo tratado também, tá bom? E muito utilizado. Então aqui é o Zombicide Invader, tá? Ele teve um lote que foi anunciado com pode haver mofo, beleza? Com preço extremamente baixo. Gente, usando o Zombicide para os jogadores, para a comunidade, para o hobby dos board gamers, beleza? É um clássico, cara. Eu não gosto desse jogo, particularmente. É um dungeon crawler muito simplório, mas ele é tão bonito na mesa, montado. Ele é tão fácil de explicar. Ele é um jogo tão simples e gostoso, entre aspas, gostoso, né, entre aspas, de jogar, que é um gateway, é um jogo de entrada, que depois eu vou falar sobre as questões dos termos, e vamos falar sobre gateway também, jogos de entrada, tá bom? Que toda coleção deveria ter. Por que eu falo toda coleção? Todo acervo deveria ter. Porque é um jogo muito simples, muito fácil de você apresentar para vários tipos de pessoas e a pessoa entender como mudou do War, do banco imobiliário, do jogo da vida, para os jogos de tabuleiro moderno, onde você tem componentes exuberantes, beleza? Jogabilidades extremamente instigantes e uma diversão super legal, super contida dentro de uma imersão fantástica do mundo do Zombicide. A linha Zombicide, olha, mudando de assunto de novo, dificuldade danada, né? Mas a gente gosta do tema, então a gente fala a beça sobre ele. E o Zombicide tem uma linha monstruosa de jogos, um acervo gigantesco. Você tem a primeira edição, você tem a segunda edição, já vê com várias coisas corrigidas. O Zombicide Invader ele ainda corrigiu coisas além. Você tem o Dark Plague,
você tem o Greenwald, você tem agora um do inverno, que eu não sei o nome, você tem uma edição do Rio de Janeiro, você tem uma edição do Velho Oeste. Então, é uma linha que não acaba e não vai acabar nunca, porque é um jogo que é campeão de vendas. Mas ele veio com o Mofo Johnson em uma certa época do ano, de uns anos atrás, uns 3 anos atrás, e a galera comprou ele já sabendo que ele tinha mofo e tinha que tratar, enfim, não tem como você reclamar muito quando acontece isso. Outro jogo que veio também com mofo, recentemente anunciado, foi o Great Western Trail, tá bom? Mas o Nova Zelândia, esse aqui é o Argentina. O Nova Zelândia, cara, engraçado isso. Eu vou até falar uma coisa mais polêmica aqui, mas é interessante. O Great Western Trail Nova Zelândia, ele teve um unbox feito pelo Covil dos Jogos, é um canal aqui de Minas Gerais, de Divinópolis, de um grande influenciador, gerador, né? Ele nem gosta de chamar de influenciador, de um grande gerador de conteúdo chamado Paulo. E ele, ao abrir o Great Western Trail Nova Zelândia, fazendo um unboxing do jogo lacrado, ele viu que tinha um ponto de mofo. Na verdade, ele achou 2 pontos de mofo, pelo menos 2 pontos de mofo. Interessante que nesse vídeo dele até eu comentei. Tem meu comentário lá e no outro canal até aproveitou, botou meu nome na treta. Olha que coisa engraçada. Esse canal ele é um caça-clique, sabe? Esse outro canal. E o Paulo, do Covil, ele virou e falou: olha, eu acho que é mofo, eu não sou especialista, mas vou verificar e tudo mais. E a galera acha que ele passou um pano para a editora. Porque eu acho que é mofo. Galera, não tem como saber, cara. A gente olha, acha que é, e a gente trata como se fosse. Sabe aquela condição que você, eu não sei o que é, mas prefiro tratar, é igual a cobra coral, qualquer cobra, né, que você acha, eu não sei se é venenosa, mas é melhor tratá-la como se fosse, para evitar um acidente. Então o mofo é a mesma coisa. Eu não acho que é, mas faz de conta que é, porque eu quero evitar que esse mofo se espalhe pelo meu acervo, destrua meu jogo. Então vamos tratar como se fosse mofo. Tá bom? Eu não sei se tem algum reagente que eventualmente, se for uma poeira, um pó de tinta, eu não sei, faço a menor ideia dessa questão gráfica da criação, dos processos fabris para a criação de um board game, por que teria resquício de tinta, mas enfim. No caso ali do Nova Zelândia, era mofo, beleza? E ele falou isso, e a galera deu uma polêmica danada, que ele estava passando pano para a editora na época era a Galápagos, hoje é a Asmodee, beleza? E, enfim, o vídeo é editado, gente. Ele mesmo fala sobre isso. Pô, se eu fosse passar pano, eu cortava na edição. E ficou lá. Então, gente, o Nova Zelândia, ele está sendo até bobeado hoje, nessa época, a gente está em outubro de 2025, beleza? Eventualmente você ainda encontra o Great Western Trail Nova Zelândia com ainda grafado Galápagos, né, que mudou para Asmodee, e ainda você vai encontrar ele com um preço muito bom. Great Western Trail hoje está na faixa aí de uns 350, 400 reais, e o Mofo você vai encontrar ele por 250, 200 reais, às vezes até um pouco mais baixo, ok? Olha o descontão que você está tendo no jogo. O Great Western Trail ele é melhor em mecânicas, ele tem mais conteúdo que todas as versões anteriores, que é o Great Western Trail, o segunda edição, o Argentina, e é uma trilogia, né? E o Nova Zelândia, enfim. Então é um jogaço, cara. Para você comprar com um preço bom desse, é lógico, entendendo que você vai comprá-lo com a possibilidade de ter o nosso amigo Mofo Johnson lá dentro. Beleza? É um jogo, né, recente, nessa época aqui de 2025, que você vai achar com mofo. Outro jogo que eu comprei com mofo lacrado foi esse aqui, ó, Dinosaur World, né, que é um Jurassic Park sem o Jurassic Park escrito, que é você cria um parque de dinossauros e tenta transformar o seu parque num lugar mais divertido para os frequentadores, e tem mortes, muito legal o jogo, é um euro bem bacana, tá bom? Apesar do tema ser, ele é muito temático, muito temático para ser um euro, mas ele é um euro, tá ok? Você tem até lançamento de dados, ele tem então um pouco de híbrido, né, dentro desse processo aí, com um pouco de sorte envolvido, mas é mitigável. Entretanto, ele veio com mofo grave, cara. Lacradinho, fechadinho, comprei com ele preço de banana também, mas ele veio com mofo, tá bom? Então, como não tinha outro exemplar, eu resolvi ficar com o jogo. Vocês já repararam que eu fico com os jogos mofados? Que eu não fico muito reclamando, trocando jogo, porque, em geral, eu compro esses jogos com preço baixo, gente. A gente pesquisa, procura muito. A gente é brasileiro.
beleza? A gente fica correndo atrás dessas coisas. Mas essa é a minha experiência, eu deixo ao seu critério. Se você comprar um jogo com mofo, um jogo lacrado de uma loja, de uma distribuidora, de um fornecedor específico, que você reclame, corra atrás dos seus direitos, tá bom? Bom, dito isso, já apresentei para vocês o que é o mofo. Aqui é um mofo terrível, horroroso, beleza? A gente pode seguir para falar como é que a gente pode, além de reconhecer, evitar o aparecimento desse mofo, tá ok? Primeira dica é diminuir a umidade ou afastar os jogos dos locais mais úmidos da sua casa. Se você tem numa parede umidade, a parede é geladinha, você sente que a parede é mais gelada, se a parede é úmida, se a parede já tem mofo, se o cômodo tem mofo, a possibilidade de você ter mofo no seu acervo é muito grande também. Então, se você puder mudar o seu acervo de lugar, melhor. Se você não puder, entenda que eventualmente vai acontecer, mas ainda assim você pode gerenciar essa crise com alguns subterfúgios. O primeiro grande subterfúgio é um ar-condicionado. O ar-condicionado, gente, controla a umidade do ar, beleza? Diminuindo então a umidade, deixando o ar mais frio, né, ou mais quente, dependendo da temperatura. Se for um condicionador especial, você pode regular a temperatura para ele ficar um pouco mais agradável para você e diminuindo assim o aparecimento de mofo na sua residência, no cômodo, pelo menos, que o ar-condicionado está instalado. Beleza? Só que o ar-condicionado é caro, depende de instalação, depende de vários fatores, mas é um dos grandes moduladores, controladores do mofo. Ok? Segundo, um desumidificador elétrico. O desumidificador ele tem a função exclusiva de puxar a umidade do ar. Ele tem um compartimento, né, de um reservatório de água, e você remove essa água, retorna com um reservatório e ele vai continuar ligado, puxando a umidade. Então coloca próximo do seu acervo ou dentro do seu acervo, desde que você tenha essa tomada ali. Infelizmente é energia elétrica, então fica atento aí na sua conta, mas ele vai fazer essa função de tirar a umidade do ar e diminuir então a possibilidade de incidência de mofo no seu acervo, tá bom? Lembro que não é só jogo, gente, é roupa, ok? O que mais que pode eventualmente? Livro, tá? Então todo material que eventualmente pode se mofar, uma roupa de couro, né? Um edredom, pode acontecer, mochila, bolsa guardada, tudo, cara, vai acumular umidade e eventualmente vai favorecer o aparecimento do mofo, beleza? No caso do nosso acervo, é reduzir as possibilidades. Então, toma cuidado para não deixar tudo abafado, fechado, quente, porque isso propicia também um ambiente escuro e quente, umidade e o ambiente favorável para que o mofo apareça. Beleza? Nos jogos, fiquem bastante atentos, além de identificar o mofo antes, aos inserts de MDF, porque o MDF puxa a umidade. Beleza? Às vezes o insert mofa inteiro por conta de umidade, ele suga umidade. Então, às vezes, até melhor remover o insert. Eu amo insert, tá? Estou trocando meus inserts, não estou trocando. Mentira. Mentira! Eu estou comprando inserts 3D que são mais isentos de umidade. Ele não puxa tanta umidade quanto o insert de MDF ou papel Paraná, tá bom? Existem outros materiais aí, tem o XPS, que a Galápagos, desculpa, que a Bucaneiros faz. A Bucaneiros faz 3 chips, é uma grande empresa nacional. Eu não tenho nada com a marca dele aqui para mostrar para vocês em mãos agora. Mas esse insert é da Bucaneiros, tá bom? E isso puxa a umidade. Então, dependendo da área que você mora, opte, se for comprar inserts em 3D ou XPS. Eu particularmente não gosto de XPS, eu achei muito frágil, acho que ele quebra fácil, e eu prefiro uma coisa um pouco mais firme, mais rígida, né? O MDF para mim é muito bacana, mas tem esse problema grave, por isso mesmo que eu estou investindo nas impressoras 3D para fazer essa... Eu estou até verificando se embaixo dele tem mofo, mas não tem não, tá? Para fazer os inserts. Então toma bastante cuidado com isso, ok? Poeira, gente, limpa sempre que tiver poeira, porque ela também propicia o depósito dos esporos, que os esporos é um pozinho, né? Então ele vai cair, então tira essa poeira, né? Remove isso para evitar, ou use armários fechados, que já previnem que esse pó entre lá, desde que o calor, né, o abafamento das portas também não seja
modulador aí do mofo Johnson no seu acervo, beleza? Se você puder, ok? Você pode também investir nos desumidificadores descartáveis, como esse aqui, ó, tá bom? O que é um desumidificador descartável? É um potinho, tá vendo? Tem até um pouquinho de água lá, dá para ver lá dentro. É um potinho com um material extremamente absorvente, em cima ele tem um filtrozinho, tá? Ele puxa a umidade e armazena nesse local, e quando ele enche, você descarta, tá bom? Tem várias marcas, eu tenho bastante aqui na minha casa, tá vendo? Ó, esse aqui é outra marca, tem um pouquinho de água também, beleza? Outra marca, aqui é da mesma fábrica do Sanol, ok? Menorzinho, tá vendo a quantidade de água que tem lá? Ó, beleza? Ele vai puxando, tá? Nesse reservatório, e você pode comprar ele com um cheirinho, né? Se você gosta de um cheirinho diferente, né? Gostoso de limpeza na sua casa, você pode comprar, e tem ele sem cheiro também para aquelas pessoas que são muito sensíveis ao cheiro, não gostam de perfume, beleza? Você pode comprar ele sem cheiro, que ele vai fazer exatamente o mesmo efeito. Uma coisa importante desses desumidificadores descartáveis é que, se ele encher muito rápido na sua residência, significa que você tem um alto nível de umidade. Então preste bastante atenção ao tempo que ele demora para encher no seu acervo, tá bom? Se ele enche muito rápido, é um risco de você ter aparecimento de mofo aí, tá bom? Então, menos de um mês para encher um reservatório desse é perigo, beleza? 3 meses, por aí, é o que normalmente enche, aqui em Minas Gerais pelo menos, um desumidificador desse. Por que eu tenho vários? Porque eu tenho várias prateleiras e esse armário é grande, então eu ponho espalhado para justamente capturar a quantidade de umidade ideal para deixar meu acervo livre desse mal maldito infernal, ok? Também você pode colocar sílica. Eu compro uma sílica em pacotes, né? E deixo ela fechadinha num pote. Então, o que é a sílica? A sílica é um agregado, eu não sei exatamente o termo técnico dele, beleza? Mas é um pacotinho com umas esferas, e essa esfera tem a capacidade de efeito de sílica, né? De absorver a umidade também, tá bom? Então os pacotinhos de sílica, eles absorvem a umidade. Então nos jogos eu coloco pacotinhos de sílica, tá vendo aqui, ó, pacotinho de sílica, tem em vários lugares pacotinhos de sílica, e ele tem essa função de manter a umidade controlada dentro da caixa. Qual que é o problema do pacotinho de sílica? É o mesmo problema que eventualmente vai acontecer com os desumidificadores. Eles vão chegar no limite e começar a armazenar água. Depois que ele chegou no limite, acabou, ele não vai conseguir reduzir mais a sua umidade, tem que retirar, ok? Não é tão caro assim, tá bom? Dependendo da umidade da sua casa, você pode manter isso trocando de tempos em tempos. Mas se ele acaba a capacidade dele de absorção, ele vai ser um ponto de umidade e ele vai ser um gerador de mofo. Então, preste bastante atenção quando você tem jogos com sílica. Se o seu pacotinho de sílica está esmaecido, amarelado, azulado, tá bom? Significa que ele já esgotou, então é na hora de você tirar e trocar e ficar fazendo esse controle. Aqui em casa eu não tenho esse problema, beleza? Os pacotinhos aqui, olha, tinha muito tempo que eu não abri esse jogo, tá branquinho, sequinho, tá soltinho a sílica lá dentro, tá tudo direitinho, mas fique bastante atento a isso, porque a sílica também ela é uma armadilha, porque ela puxa umidade e lá dentro ela vai ficar retendo essa umidade dentro do seu jogo, propiciando, se não nela, ao redor dela, ao aparecimento do mofo, ok? Bom, então são algumas formas de você evitar o mofo, tá? Você vai limpar, tirar poeira, você vai evitar as fontes de umidade, os locais mais úmidos da sua residência para guardar o seu acervo. Você vai colocar desumidificadores, seja o elétrico, seja esse outro desumidificador descartável, tá bom? Você vai fazer verificações frequentes aí de 3 em 3 meses, de 1 em 1 mês, dependendo da umidade da sua casa, verificando se tem aparecimento ou não. Apareceu num jogo, possivelmente vai ter em outro também. Então, fique atento, dá uma olhada, até bom para você julgar o jogo, né? Colocar na mesa e julgar. Faça essa verificação para evitar que esse mofo apareça. Bom, Marcelo, apareceu, o que eu faço? Primeira coisa que você faz, depois de identificar que o mofo tem, é tratar o mofo, tá bom? A melhor forma de se tratar o mofo são com
produtos químicos. Infelizmente, se você coloca ele no sol, como eu falei, você vai danificar seu jogo. Se você coloca ele na sombra, pode não ser o suficiente, com a luz indireta, pode não ser o suficiente para combater o mofo. Tá? Então, presta bastante atenção que, nesse momento, a gente vai entrar num ponto complicado, que é a manutenção, a limpeza, o tratamento do mofo nos nossos jogos. Tá? Vou mostrar, então, já mostrei algumas marcas, vou mostrar mais uma, que é o mais famoso anti-mofo que nós usamos, que é o Sanol. Tá lá, Sanol anti-mofo, o herói dos acervos de board games, beleza? O Sanol, gente, esse produto ele é caro. Um spray desse aqui está na faixa de uns 35 a 50 reais, a depender do local que você compra, tá bom? Então ele é caro. Ele tem 380 ml, um spray desse aqui, e ele é capaz de tratar bastante mofo, tá? Então eu uso por questão de segurança e para limpar os jogos que vêm com mofo, que eu não sei se o cara tratou, se tratou bem, entendeu? Eu utilizo ele com alguma frequência para reforçar a defesa, a proteção dos jogos que já tiveram mofo, porque eu não sei como é que os esporos estão dentro desse jogo, como por exemplo o tabuleiro aqui está cheio de pontinho. Não sei se já morreu, se já morreu, tá bom? Então a gente faz um spray desse produto na caixa, só que tem que tomar cuidado porque ele é tóxico, beleza? Ele é bem tóxico. Então use luvas. Quando você for tratar, quando você for bater esse spray na caixa, não nos componentes, tá, gente? Na caixa lá de dentro, dá uma sprayada nela, deixa secando. Ele tem a base de álcool, se eu não me engano, então evapora rápido e ele tem um cheiro muito, muito, muito forte. É um perfume, mas é muito, 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 muito forte. É significativamente forte. Se você é alérgico, se você tem, digamos, resistência ao perfume, evite o Sanol, procure outros produtos aí sem cheiro, porque o Sanol ele é muito forte. O cheiro fica meses no jogo, tá bom? Vai esmaecendo, ele vai sumindo aos poucos, mas é muito forte, presta bastante atenção. Se for aplicar, utilize luvas, porque, como eu falei, ele é tóxico. Botou na mão, botou na boca, botou no olho, você vai arrumar uma confusão para sua cabeça, tá ok? Bom, então o Sanol, você vai aplicar ele em spray no local na caixa, não faça isso no componente, na caixa, tá bom? Lá no mofo Johnson, terrível, malvado, que está comendo sua caixa, você pode aplicar nele, porque é o lado de dentro da caixa. Não vai danificar a pintura, não vai danificar os componentes, porque é o lado de dentro. Deixa a caixa secar aberta. Tira os componentes, como eu fiz aqui com o StarCard Request, ó. Beleza? Tira os componentes, bate spray onde que tem, ok? E deixa secar. Isso já protege o seu jogo. Mas recomenda-se também que você pegue o spray, põe no paninho, né? Não muito, e passe nos locais do jogo onde tem focos de mofo. Presta bastante atenção, gente. Ele é um produto à base de álcool. Mesmo que se fosse à base de água, ele vai danificar seu componente. Ok? Se você esfregar o pano com força no papelão, o pano vai rasgar o papelão. Ele vai lacerar as camadas de tinta e ele vai descolorir esses componentes. Tá bom? Então toma cuidado quando você for aplicar, use cautela, às vezes um cotonete, vai com cuidado lá. Por quê? O produto ele vai entrar ali no mofo, vai dar uma secada no mofo, vai matar o mofo, mas ele pode matar junto com o seu componente. Por exemplo, eu comprei uma barragem aqui, ó, tá? Deixa eu trazer esse jogo para cá. Eu comprei uma barragem, veio com o mofo também tratado, ok? Só que o cara que limpou o mofo dos componentes, ele usou força, então danificou um pedaço do lugar lá do tabuleiro. Então você pensa no seu tabuleiro com uma mancha branca de limpeza, e não a mancha de mofo. A mancha de mofo é horrorosa, mas a mancha de limpeza, cara, é uma coisa assim, é quase que uma cicatriz no ferimento. Né? Teve que dar ponto, então ficou aquela cicatriz. Então, para evitar isso, para evitar piorar o estado, a condição que o mofo deixou no seu jogo, pega um paninho com delicadeza e passa lá. O importante é o produto bater no mofo. O mofo entender que ele não é um local para ele e que chegou um novo xerife na praça. Beleza? É isso que você vai fazer, vai tratar o seu jogo com todo o carinho possível e vai dar uma olhada de tempos em tempos. É até bom que você abra a caixa, toma cuidado, lembra quando você abre, se o jogo está muito mofado, os esporos se espalham pelo ar e vão cair, né, em suspensão, e vão eventualmente se desenvolver em outros lugares. Então toma bastante cuidado com isso.
beleza? Mas são essas as dicas que eu tenho para passar para você sobre o mofo. Esse vídeo é uma sugestão do nosso colega Renato, que me deu a sugestão lá no WhatsApp da loja Brechó Lúdico. Então, vou deixar um grande abraço para o Renato. Obrigado, Renato, por ter dado essa sugestão. Mandar um beijo forte ao pessoal do Brechó Lúdico, né? O Serginho Brasioli, que é um grande querido, né? que me abraçou ali no Brechó. É o lugar onde eu mais jogo atualmente, entendeu? Uma loja fantástica, talvez a maior loja de Minas Gerais. Não sei dizer, mas pelo menos Belo Horizonte eu acredito que seja. Tem muitos, o acervo deles é gigantesco, tanto para venda quanto para aluguel, quanto para jogar no local. É o melhor local de jogo que eu já fui em Belo Horizonte. Então, assim, fica uma propaganda de graça para o meu grande amigo, porque eu amo realmente esse local. Quer me encontrar? Vai lá no Brechó. Não gosta de mim? Eu vou estar lá, tá bom? Com o meu amigo Sanol para jogar Sanol em você, seu mofo Johnson maldito. Tá ok? Então, gente, fica então o meu grande abraço para vocês. Vou terminando esse vídeo por aqui. Caso vocês tenham alguma coisa para acrescentar no vídeo sobre a microbiologia dos fungos, se o mofo Johnson tem um nome específico, se o mofo branco chama tal, se o mofo preto chama tal, se o mofo marrom e o verde chama outra coisa, coloca aí nos comentários. Vamos ajudar as pessoas que fazem parte dessa nossa comunidade aqui do Multiverso a aprender um pouco mais sobre esse grande vilão que habita, infelizmente, o nosso querido e amado hobby. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no canal e curte, comente e compartilhe. Tá bom? Grande abraço, beijo para todos vocês e nos vemos em breve com mais vídeos.